A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Deus abençoe muito você. Muito bom ter você por aqui. Eu enviei uma mensagem ontem me desculpando com as pessoas com quem eu falo diariamente, enviando podcast por causa da minha voz, por causa dos cortes, das más escolhas. Porque esses dias em que a gripinha estava pegando forte, eu não estava muito bem. Mas ainda assim eu não quis deixar de fazer o podcast, porque é a Bíblia Nossa de Cada Dia. Então, de segunda a sexta-feira estamos juntos, se Deus quiser. Bom, queridos, vamos meditar no capítulo 5 de Gênesis, mas apenas lembremos que ontem meditamos o capítulo 4 e falamos sobre o primeiro homicídio, sobre o fato de Caim ter matado seu irmão Abel. Imaginamos aqui, pelo menos eu imaginei a dor de Eva e de Adão vendo que a consequência da atitude deles levou à morte, né, ao assassinato, à tristeza da família. E também eu esqueci de mencionar uma coisa ontem. Se você voltar no capítulo 4, no versículo 21, você vai ver que lá fala de Jubal. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. É a primeira vez que na palavra do Senhor fala-se de um instrumento. Caso você toque harpa ou flauta, saiba que a palavra de Deus fala sobre uma pessoa que tocava isso. Foi chamado de o pai de todos eles. Deve ter sido o primeiro. Muito bem, falando sobre o capítulo 5. O capítulo 5 é um capítulo que apresenta a genealogia. É chamado de canto fúnebre na teologia porque ele vai falar sobre a vida da pessoa, vai falar com quantos anos ela gerou filhos e depois vai dizer, e morreu. E esse padrão se repete durante todo o capítulo. Do versículo 1 até o versículo 3, nós vemos ali como se fosse Moisés fazendo um resumo, né? Ele vai dizer, Deus criou o ser humano, a sua semelhança, no versículo 1. E daí no versículo 2, dependendo da versão bíblica que você está lendo, vai dizer assim que Deus criou o homem e a mulher, os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Isso mesmo. Adão e Eva receberam o mesmo nome, eles eram um diante do Senhor, lembra? O princípio do casamento? Então, o Senhor o chamou de Adão. Se você estiver lendo a Nova Almeida Atualizada, você já vê a tradução dessa palavra Adão, porque Adão significa ser humano. Então, quando o Senhor Deus o gerou, ele disse, vocês são seres humanos. Nós nos lembramos que em Gênesis capítulo 3, verso 20, Adão vai dar o nome para sua mulher de Eva, que significa vida. Mas quando o Senhor os criou, o Senhor disse, vocês são seres humanos. Muito bem. E aí, então, na continuação do versículo 3 até o versículo 4, Moisés apresenta para a gente Adão. E olha só o que ele vai falar. Preste atenção, porque isso é importante. Adão viveu 130 anos, ok? 130 anos. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete, que foi um dos últimos nomes que nós vimos no capítulo 4. Falamos de Sete para terminar o capítulo e depois falamos de Enos, filho de Sete. Ou seja, embora nós não saibamos quantos anos Adão tinha quando Caim matou Abel, uma coisa nós sabemos, eles já tinham crescido, Adão e Eva tinham tido filhos e filhas, como a gente vai ver aqui nesse capítulo, inclusive está bem nesse versículo, no versículo 4 do capítulo 5, e portanto, sim, Caim casou-se com uma irmã sua e com ela teve filhos, e foi assim que a terra continuou sendo povoada, porque eu duvido que em 130 anos Adão e Eva tiveram apenas Abel, Caim e Sete. Não, de jeito nenhum. Nesses 130 anos, eles devem ter tido muitos filhos. E sim, como diz o versículo 4, tiveram filhos e filhas. E aí, então, essa partezinha, né, o versículo 5 vai dizer que todos os dias da vida de Adão foram 930 anos. E eu não sei se você, assim como eu, se pergunta, Rita, como era possível eles viverem por tanto tempo? Eu imagino que você deva ter uma resposta em mente muito semelhante à minha. Embora eles já estivessem, vamos dizer assim, nascendo na natureza do pecado, a terra era outra. E todas as condições climáticas e de alimentos e tudo mais eram outras condições. E, portanto, naquele momento, eles chegavam até essa idade.
situação que vai mudar mais para frente e a gente vai ver quando é que vai ser esse momento de mudança. Mas em todo esse capítulo, realmente, nós vamos ver Adão vivendo um total de 930 anos, Sete, 912, Enos, 905, Cainã viveu 910 anos, Malalel, cujo nome significa louvor a Deus, viveu 895 anos, Jared gerou Enoque e viveu 962 anos. E então nós chegamos em Enoque. E Enoque, ele vem a romper esse ciclo de muitos anos vividos, porque o que a gente tem visto até agora, com exceção de Malalel, que viveu apenas 895 anos, todos os outros passaram até aqui de 900 anos. Mas Enoque, ele vem para quebrar esse ciclo. Enoque viveu apenas 365 anos. E esses 365 anos foram interrompidos não pela morte, porque, como eu disse ao princípio, ele é chamado de canto fúnebre. É uma genealogia, mas é chamado de canto fúnebre porque relata-se a vida e diz, e morreu. No caso dele, não. Se você vai acompanhar a história de Enoque, que está relatada entre os versículos 21 e 24, gente, eu chorei lendo novamente esse trecho antes de começar a gravar para vocês. Versículo 24, na verdade, acho que eu vou ler o 22, porque fala isso duas vezes. No 22 fala assim, Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E agora vem o 24 que eu queria ler para vocês antes. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. E quando a gente lê, por exemplo, Hebreus, capítulo 11, versículo 5, diz assim, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Então, tanto Moisés, em Gênesis, quanto o autor de Hebreus, no Novo Testamento, vai deixar claro para nós que a vida de Enoque foi diferente. Ele viveu menos e ele não foi encontrado, ele foi levado por Deus. E o motivo que fez com que ele não passasse pela morte, e você não me pergunte mais o que está escrito no texto, porque eu não vou inventar, eu vou dizer apenas o que está escrito. O texto vai dizer para nós que porque ele caminhou com Deus, ele não passou pela morte e ele foi levado aos céus, ele foi levado para o Senhor. E, portanto, viveu menos. Eu fico imaginando Metusalém, seu filho, que viveu muito, ele foi o homem que mais viveu, né? Metusalém viveu 969 anos. Eu fico imaginando Metusalém tendo um pai como Enoque e de repente o pai dele, puf, simplesmente tendo sido levado para Deus. Qual será que foi o testemunho, qual será que foi o impacto na vida de toda aquela geração? Porque, na verdade, nós estamos prestando atenção aqui que o títulozinho colocado lá em cima, né, descendentes de Adão, na verdade está falando apenas dos descendentes a partir de Sete. Os descendentes de Caim não estão listados aqui. A última notícia que nós temos de Caim é lá no capítulo anterior, no capítulo 4, em que sim, fala de Lameque, mas é outro Lameque, não é esse Lameque, filho de Metusalém. Então, nós estamos aqui apenas falando da descendência de Sete. E, inclusive, falando de Metusalém, que estávamos falando agora há pouco, Metusalém significa quando ele morrer, virá. E sabe o que foi que veio depois que Metusalém morreu? O dilúvio. Engraçado, né? Enoque deu para Metusalém um nome profético, um nome que tinha um significado, queria realmente se tornar em realidade. Metusalém significa quando ele morrer, virá. E sim, quando Metusalém morreu, veio o dilúvio. Metusalém viveu 969 anos, gerou Lameque e morreu. Lameque viveu 777 anos e Lameque foi o pai de Noé. E esse capítulo termina dizendo para nós que Noé, versículo 32, né? Noé, ele tinha 500 anos e ele gerou Sem, Cã e Jafé. Mas antes de finalizar o capítulo, preste atenção, Lameque também proferiu uma palavra a respeito do nome de Noé. Só que, queridos, Lameque não tinha a menor noção do que significava tudo isso. Olha o que ele diz a respeito de Noé no versículo 29.
Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Eu gostaria de fazer uma pequena observação aqui. Veja, Noé traria consolo dos trabalhos e das fadigas? Sim, Noé havia sido planejado por Deus para ser aquele que, no meio de uma nação perversa e má, ele seria aquele que seria encontrado por Deus como alguém justo e bom que iria recomeçar uma nova geração, um novo povo. É verdade, Noé era essa pessoa. Só que o consolo, ele viria depois de grande destruição. Porque dentre todas as pessoas da terra que Deus olhou, ele não viu um coração como o coração de Noé. A maldade, a violência, o egoísmo, de maneira generalizada, estava espalhada sobre a terra. Portanto, Noé, ele foi usado por Deus para recomeçar sobre a terra. E apenas uma outra observação. Lameque disse que Noé iria trazer o consolo nessa terra que Deus havia amaldiçoado. Mas eu quero fazer uma pausa e uma reflexão com você. Deus não amaldiçoou a terra. Deus abençoou a terra. Deus abençoou o homem, Deus criou uma natureza perfeita. Deus criou todas as coisas de maneira muito abençoada e harmônica e colocou tudo aos pés do homem e da mulher, como nós vimos no Salmo 8. Mas o pecado, a escolha do homem de querer andar fora da vontade do Senhor, foi o que trouxe a maldição sobre a terra. A dureza do coração de Caim, inclusive, ampliou essa situação, fazendo com que sobre ele houvesse maior juízo ainda. Ele matou o seu irmão, ele teve inveja, e quando o Senhor Deus o procurou para conversar antes do assassinato de Abel, ele não deu ouvidos ao Senhor, ele planejou a morte do irmão. Então veja, a Bíblia, através de Moisés, do Espírito Santo, não vai contar para a gente o quanto mais a violência foi crescendo durante todos esses anos. Moisés, ele vai falar para a gente da genealogia de Adão, vai falar de Sete, vai falar dos homens abençoados, vai falar de Enoque, mas ele não vai falar sobre a crescente da violência. Mas nós temos que ter em vista que toda maldade, toda maldição, toda tristeza, toda perda não veio das mãos do Senhor Deus. Então, eu olho aqui para esse versículo, né, em que Lameque fala sobre o nome de Noé, né? Ele nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Eu faço um adendo aqui, né? Nessa terra em que o Senhor amaldiçoou, ok, nessa terra em que o Senhor trouxe o juízo por causa das escolhas do homem. Porque, num primeiro momento, o Senhor abençoou. Sim, quando o homem escolheu o pecado, ele atraiu para si a maldição. Sim, o Senhor executou o juízo, mas lembremos que não foi assim desde o princípio. O homem seguiu o caminho da maldição, da perda, da separação da comunhão e da tristeza, não porque Deus é mau, não porque Deus é um juiz de braços cruzados, esperando que o homem erre para que ele lance raios poderosos do céu. Não é assim. Como eu fiz o comentário com você, né? Se eu e você fôssemos Deus, quando Adão virou para Deus e disse assim: foi a mulher que o Senhor me deu que me fez comer a fruta. Você e eu poderíamos, num acesso de ira, falar: ok, então foi a mulher que eu te dei? Beleza, puf, acabou a mulher. Mas não, Deus não fez isso. Deus ainda sacrificou animais para cobri-los com uma pele de animais e tirar aquele remendo de folhas lá que eles haviam feito para esconder a sua nudez. A bondade de Deus é grandiosa demais e talvez, por conta da crescente maldade do mundo, naquele momento os homens olhassem para Deus e achassem que Deus era o culpado de todas as tristezas e das fadigas da terra. Isso pode acontecer conosco, aplicando e fechando o episódio. Hoje em dia a gente olha para as maldades que acontecem no mundo, para os desastres naturais, para a condição da natureza, para as doenças, para os vírus que são criados em laboratório, e talvez a gente olhe para o céu e pense: Deus, por que o Senhor não faz nada? Ou a gente é capaz de pensar: Senhor, por que
o Senhor permite, esquecendo-nos que o homem é que vai criando essas coisas ruins, o homem é que desde o princípio começou a destruir a natureza, destruir a bondade de Deus em forma de criação, e o homem resolveu caminhar distante de Deus. Em resumo, eu e você, se queremos um mundo melhor, precisamos, juntamente com Deus, fazer a nossa parte. Porque a parte dele, ele faz. É a nossa parte que dá problema. Se eu e você queremos uma família abençoada, precisamos trabalhar com ele para ter essa família abençoada. Não podemos achar que Deus é o responsável de fazer com que o nosso trabalho, a nossa família, a nossa saúde seja uma bênção. Chegamos lá, né, na vida com 60 anos, com um monte de doenças e viramos para Deus e dizemos: Senhor, por que o Senhor permite que eu tenha essas doenças? Não lembramos da nossa vida sedentária, não lembramos das doenças hereditárias, né, que consequência dos nossos antepassados, não lembramos da nossa alimentação ruim, ou seja, temos a tendência, queridos, de, como foi desde o princípio, olhar para o alto e empurrar a culpa para Deus, de coisas que são nossa responsabilidade. Então, que eu e você tomemos sobre nós, vamos dizer assim, de maneira muito sincera, a nossa parte nesse processo, de que se queremos uma família abençoada, vamos trabalhar junto com o Senhor para isso. Se queremos um trabalho abençoado, finanças abençoadas, saúde abençoada, vamos fazer a nossa parte e não simplesmente dizer que a nossa vida tem fadigas porque Deus amaldiçoou a terra. Não, Senhor. Hoje, em Cristo Jesus, tudo se fez novo. Podemos caminhar juntinho com Deus, orando por tudo aquilo que está ao nosso redor, orando pelos nossos maridos, né, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelo trabalho, pela saúde e também trabalhando para trazer a bênção para dentro de casa. Deus abençoe muito você e até o próximo episódio, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!